Salve, salve, Andréia Brasil! Que delícia, hein? Nasceu esse nosso podcast, né? E aí, como você tá, Andréia? Tá tudo bem, caminhando, né? Caminhando em passos crescentes e estou bem feliz de estar aqui, né? De alguma forma, fazendo esse encontro contigo depois de tanto tempo, né? Que a gente não se vê desde a pandemia. Muito tempo, né? Que saudade, que coisa. Então, começando te apresentando assim brevemente, mas eu vou passar para você mesmo fazer essa honra. Mas a Andréia é uma amiga queridíssima, a gente já se conhece há alguns anos, é uma mulher trans, forte, arretada, guerreira, que, poxa, só me emociona em todos os projetos que eu participei, que de alguma forma ela participou, veio sempre com essa paixão, com essa luz, com essa leveza, né? Tinha tudo para ter um peso e consegue traduzir essa loucura e até essa guerra, esse sofrimento todo mesmo, né, Andréia? Mas numa leveza, numa tranquilidade, num otimismo. Então, eu aqui estou super emocionado de estar fazendo esse podcast com você, porque eu sou seu fã, assim, número 1. Então, André, eu Na passo verdade, aqui... você é o padrinho número 1, porque eu falo para todo mundo que o meu padrinho oficial, que acreditou em mim desde o início, foi você. E aí a gente conquistou depois um padrinho para o projeto, que é o Padre Luiz Coelho. Então, eu tenho 2 padrinhos. Eu tenho orgulho de dizer que um padrinho é Walter Cavalcante, que acreditou na Andréia e que apoiou até ver as coisas acontecerem, e o padrinho do projeto, que é o Padre Luiz Coelho. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Então aproveita, já se apresenta contando um pouco do projeto, como é que começou, e já fala um pouquinho também de você. Beleza? Então, eu sou André Brasil, né? 48 anos, sou uma travesti, a denominação, os termos genéricos é mulher trans, tal, mas a palavra trans abraça toda a minha causa, né? Trans, mulheres trans, travestis e homens trans, mas também LGBTQIA+, porque as pessoas ainda não entendem muito que esse universo do LGBTQIA+, é bem mais amplo. Tem pessoas intersexuais, tem pessoas não binárias, então todo esse universo ainda causa uma estranheza. Mas tudo que foge à normatividade é a luta do Capacitrans. O Capacitrans é um projeto para pessoas LGBTs, prioritariamente para pessoas trans e travestis, porque são as mais excluídas de oportunidades, de inclusão, de direito à vida, porque é a população também que é a maior... a que lidera o índice de extermínio, né, nas nossas estatísticas, por requintes de crueldade. Então, a nossa população ainda sofre muito esses ataques, e quando eu falo prioritariamente pessoas trans, é exatamente por isso. A gente tem mais dificuldade de acesso a emprego, a gente tem constrangimento ainda a frequentar a área de saúde. Então, o Capacitrans ele vem para cuidar do resgate dessas cidadanias, através da qualificação profissional ou do estímulo ao empreendedorismo, da capacitação empreendedora. Então, a gente tanto tem conseguido parcerias com empresas que têm contratado pessoas que saem do Capacitrans, e porque a gente descobre talentos, a gente está funcionando como uma descobridora de talentos, uma incubadora, uma pré-aceleradora, e a gente, quando não consegue a vaga de emprego, a gente tenta impulsionar aquele projeto empreendedor que aquela pessoa tenha. Mesmo que ele saia do zero, do nada, quando a pessoa não tem recursos, a gente tem conseguido até fomento anjo. Quem diria, né, Walter? Uma pessoa que precisou de investimento hoje consegue investidores para pessoas trans e travestis e LGBTs em geral. Nosso último vencedor da última edição, que na verdade eles não sabiam que era uma disputa, era um menino gay. Ele é cisgênero, ele vive a realidade, né, física dele masculina, mas ele é um menino gay e ele foi o vencedor num reality que, na verdade, nem sabiam que era um reality. Mas é isso, a gente busca oportunidade para as pessoas que vivem essa
marginalidade, essa exclusão. A gente carrega um estigma muito grande, então a gente precisava fazer alguma coisa. A gente precisa estar onde o poder público ainda não é atuante, onde o poder público deixa falhas, onde ele negligencia. Então, é isso que é o Capacitrans, é isso que é o meu sonho, é a minha vida, e ele é baseado exatamente nos nãos que eu ouvi. O Capacitrans, ele surge das exclusões de mercado de trabalho, do preconceito, da discriminação, quando eu era entrevistada, porque eu transicionei, para quem não sabe, transicionar é assumir a identidade que se enxerga. Então, eu transicionei aos 26, 27 anos e eu vivia em empregos normativos. Então, eu sei bem o que é um ambiente de trabalho. Só que quando começava, essa sua voz, essa sua roupa, esse seu jeito, isso é discriminação. E aí a gente precisa trabalhar as empresas para que elas entendam o que é diversidade, que isso não pode interferir no talento, na capacidade daquele ser humano. Então, é isso, o Capacitrans é o conceito baseado na história que eu vivi e também de uma realidade que eu passei a enxergar como multiplicadora. E no ano 2000, eu abri o meu primeiro salão de bairro, e aí eu comecei a pegar as pessoas LGBTs do bairro e falava assim: você quer aprender a fazer cabelo comigo? Quanto você ganha por hora de trabalho? Qual o seu salário? E eu via trabalhos análogos a escravo, sabe? E isso me incomodava muito. Pessoas trabalhando em redes de fast food para ganhar centavos por hora de trabalho. Aquilo me deprimia. E aí eu falava: você quer aprender a fazer cabelo comigo? Quer entrar para a minha equipe? E aí eu já comecei a perceber esse dom de ensinar. E aí eu fui só crescendo, né? Fui nesse caminho de ensinar, ensinar, ensinar. Hoje eu sou uma multiplicadora com muito orgulho. Não, maravilhoso. Mas vamos então só para a gente tentar afinar essa linha do tempo, assim, para que todo mundo também entenda assim como é que foi essa caminhada, né? Então, você transicionou com quantos anos? Com 26 anos. Eu tive um problema no meu salão, que eu deixei uma pessoa fazer meu cabelo, e aí meu cabelo caiu e eu botei meu primeiro mega ré na vida, né? Que é aquele cabelo, como é que se diz? Uma prótese capilar, né? Que é amarrado, trançado. E aí, quando eu botei meu primeiro cabelo, eu me enxerguei enquanto Andréa de fato. Aí, aos 26, eu me assumo Andréa Brasil, enfrento, começo a vestir as roupas femininas, eu ainda me disfarçava para procurar emprego. E através disso, quando eu me identifico, me olho no espelho e falo: não tem mais para ninguém, eu sou André Brasil e ponto. E tendo um negócio, sendo dona do seu próprio negócio, isso fica um pouco mais fácil. Óbvio que, mesmo sendo um salão de bairro, eu também sofri discriminação, piadinhas, preconceito. Então, o preconceito ele é latente na nossa vida. Até no salão de bairro, eu sofria com piadinhas das pessoas, dos homens, porque eu sou muito boa em masculino, feminino, eu sou boa em qualquer tipo de cabelo. E aí, quando eu fazia os cabelos, sempre surgiam alguns comentários. Eu ouvia ataques do tipo, evangélicas que faziam cabelo comigo. Aí o pessoal da igreja dela falava: você vai fazer o cabelo no salão da travesti? Isso me incomodava muito. Então, eu precisava de um grito de independência maior, que era mostrar para a sociedade que não é assim que se lida com a população trans. A gente não pode ficar carregando. Por isso que 99%, eu digo 99% exagerando mesmo, mas o índice médio é 90% de nós depende única e exclusivamente das esquinas, da rua, da prostituição. Não que prostituição seja um problema, não que isso diminua a profissional do sexo. O que é crime no Brasil é explorar esses corpos. Mas quando você fica sendo obrigada a ser só isso, aí tem alguma coisa errada. O nosso problema não é ser profissional do sexo, é ser imposta a isso, desde a mais tenridade. Desde a mais tenridade. Crianças LGBTs existem. E aí, quando você expulsa um filho seu LGBT de casa, os caminhos vão ser a rua que vai acolher. E aí surgem as primeiras profissionais de sexo ainda menores de idade. Então, isso é um problema público, né? É um problema social. Se os pais expulsam de casa, a escola não é acolhedora, o caminho vai ser a prostituição. Então, não podemos discriminar uma coisa que a gente mesmo acaba empurrando enquanto sociedade para esse caminho.
Não, exatamente, essa que é a tristeza, né? E eu me lembro muito dos seus pitches no Conecta, né? Eu me lembro que me impressionou muito assim aquele dado da expectativa de vida, né? Que era ali por volta Exatamente, de 5 anos, se eu não me engano. 5 anos Nossa de idade. Só Senhora! que esse é um número que ainda, para mim, há controvérsias. Eu acho que esse número está cada vez menor. Sabe por quê, Walter? Não existe um censo no Brasil que identifique esses corpos trans e travestis. Não existe um censo que, na verdade, hoje em dia a gente não pode dar podendo nem contar com censo, pelo que eu estou vendo, né? As pesquisas estavam suspensas, não sei como é que está. Então, quando você não tem uma pessoa que vai na sua casa fazer uma entrevista e saber quantas pessoas LGBTs tem na sua casa, a gente continua apagado. O número continua não existindo. E tem um outro agravante, quando pais ou responsáveis pela casa respondem, negam a existência daquele corpo trans, daquele corpo LGBT, as pessoas não se sentem à vontade de falar para um censo. Aqui eu tenho um filho gay, uma filha trans, então esses números não existem. Então a gente tem hoje que fazer entre nós, os movimentos sociais, instituições, projetos como nós é que temos que levantar o número de pessoas que somos, para que a sociedade nos enxergue, porque a gente também move a economia desse país. A gente não se sustenta, a gente não tem que pagar contas. Então, a gente não pode ser números só na hora de votar, na hora de pagar impostos, a gente também tem que existir para políticas públicas. E hoje, né, mais à frente, eu vou falar um pouquinho do projeto que eu estou articulando, que eu estou coordenando, que visa isso, esses números aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. Não, boa, vamos chegar nesse ponto. Mas vamos explorar um pouquinho mais, porque você, por ter transacionado mais, um pouco mais velha do que talvez o comum, eu também não sei se o comum é bem mais cedo, mas você teve essa oportunidade de ter esses dois olhares, né, André? Assim, Exato, de até os 26 anos, você saber que existe um preconceito contra exato, gays, contra exato. lésbicas, não tem dúvida disso, mas Eu deve ser costumo... uma outra, né, uma É, mulher trans. Como é que foi? Como é que você vê esses dois tipos de preconceito, assim, onde você vê muita diferença? o que acontece é o seguinte, quando a pessoa transiciona cedo com o respeito e o acolhimento dos pais, aí essa criança, as crianças trans que existem, que a família entende e enxerga que aquela criança é uma criança trans, quando ela consegue transicionar cedo, ela toma bloqueadores, tudo com acompanhamento médico. Então, ela passa a ter uma coisa chamada passabilidade. Passabilidade é o que comumente as pessoas cisgêneras falam, parece até mulher, parece homem de verdade. Não, a gente não precisa parecer nada, a gente é o que é. Mas existe um fator relevante que quando a gente tem essa passabilidade cisgênera, né, que nós parecemos pessoas cisgêneras, tudo se torna mais fácil. Empregabilidade, documentação. Então, tudo isso é um facilitador, mas não é uma coisa que foi conquistada do nada. Ainda existem muitas crianças transjogadas no mundo, muitas crianças LGBTs, né, abandonadas por seus pais. Mas quando você transiciona tardiamente com uma profissão, com uma carreira, fica mais fácil, entre aspas, mas não menos discriminatório. Eu conheço casos de pessoas que transicionaram tardiamente, depois de ter vivido uma vida inteira, uma vida forçada, digamos assim, heteronormativa, que reproduziu, teve filhos, né? Filhos, filhas, e hoje transicionou, enfrentou questões judiciais, de alienação parental, que é o nome, né? Isso. Não vai ver seu filho porque você virou travesti. Então, isso tudo é um problema muito grande que tudo ficaria resolvido se as pessoas aceitassem a gente como a gente é. A questão da identidade de gênero não tem nada a ver com a maneira de amar. Eu posso ser uma pessoa trans lésbica, eu posso ser trans e amar outra mulher, eu posso ser uma mulher trans e ser heterossexual, como é o meu caso, eu sou heterossexual. Só que as pessoas confundem muito e fazem muito. Trans é apenas aquela pessoa que questiona
o sexo designado ao nascer. Então, nós, pessoas trans, questionamos isso. Não, vocês disseram que eu sou masculino ou feminino, mas eu sou o que eu quiser. E existem também as pessoas não binárias, que transitam entre os dois ou que não querem ser nenhum dos dois. Pode ver, o filho do presidente lá da Argentina foi reconhecido como uma pessoa não binária. Então, esse tipo de coisa ainda tem muito que se estudar, muito que se aprender. Mas transicionar tardiamente, para mim, só foi bom por um lado, porque eu já estava focada, determinada, não vivenciei por muito tempo a realidade das duas, não precisei trabalhar como profissional do sexo por muito tempo, mas eu já precisei fazer programa para poder me alimentar, para poder pagar contas, já precisei depender da prostituição, sim, não é vergonha nenhuma, e também já trabalhei em ditos empregos que as pessoas, a sociedade tem uma mania de elitizar, né? Ah, você é diretor, você é faxineiro. Então, eu não gosto muito de falar sobre dessa forma, mas eu já trabalhei como faxineira, como diarista. Então, quando eu falo sobre empreender, eu ouço casos de pessoas que têm o sonho de ter uma empresa de limpeza, de faxina, montar uma equipe. Então, é muito amplo o leque. A questão de transicionar tardiamente só foi vantagem para mim nesse aspecto. Mas é ruim porque eu não tomei bloqueadores, eu não tenho uma passabilidade cisgênera, apesar de que muita gente acha, me confunde com mulher cisgênera, né? E Já só, aconteceu André, muitas só vezes. para explicar, e aí mulher, quando você fala cisgênera, quer dizer que se identifica com É a mulher biológica, designada ao nascer mulher. E aí, como eu falo, né? Cisgênero é a pessoa que não é trans. Você é um homem cisgênero, independente da sua orientação sexual ser hétero, tá? Você é um homem hétero cisgênero. Agora, existem gays cisgêneros, que são aqueles gays que, por mais pintosa que sejam, a famosa POC, a gay POC, esse menino do vôlei agora que está causando um alvoroço no Brasil, trazendo uma comoção muito grande para o olhar, Gil do Vigor, são pessoas gays cisgêneras. Então, quem é cisgênero é a pessoa que não é trans, para facilitar um pouco o entendimento, né? Mas, como eu falo, a identidade de gênero nada tem a ver com a orientação sexual, e muito menos com os talentos dessas pessoas. Perfeito. Agora, a tristeza é esse preconceito. Tem melhorado um pouquinho, né, Andréia? Mas as empresas estão começando a ficar ligadas nisso, né? Quer dizer, parece que finalmente esse movimento está saindo ali da surdina, que era uma coisa que ficava muito, muito vulnerável, muito na lateral, continua, mas está começando, não existia nem esse discurso, essa conversa, essas políticas das empresas. Você está vendo assim, você está otimista nesse lugar? O que você está enxergando? Não, e a gente deve todo o reconhecimento aos movimentos sociais que vieram antes de nós, todas as mulheres trans, travestis, homens trans, João Nery, Giovana Cardoso, Indianari Siqueira, essas pessoas do ativismo é quem brigaram, se uniram, a ANTRA, a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, todas essas articulações é quem brigou pelas políticas públicas que ainda estão, a gente ainda precisa ficar repetindo que se respeite, que se cumpra, né? Algumas leis foram criadas, o crime de LGBTfobia equiparado ao crime do racismo, mas a gente sabe que ainda há um caminho muito grande aí para que se cumpra de fato. A pessoa comete um crime de racismo e leva uma injúria. Então, tudo isso ainda está muito vago, mas a gente já começou os primeiros movimentos. Então, se hoje a gente tem pessoas trans e travestis em vagas de trabalho, em televisão, em programas, em série, em cinema, em tudo isso, graças ao movimento organizado de todas as que vieram antes de nós. Eu me considero uma dessas das antigas. Eu tenho a mesma idade quase de Indianari Siqueira. Indianari viveu o apogeu da AIDS. Ela lutou muito contra a discriminação às pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS. Então, ela é uma referência para nós. Hoje, ela é reconhecida pelas ocupações, pela Casa NEM. Então, ela também é uma inspiração para mim, sim. Mas eu costumo dizer que cada representante tem um nicho. Eu encontrei o meu nicho, que é o ativismo através
do empoderamento através do empreendedorismo. Só que, quando eu comecei a falar sobre empreender, eu achei que eu ia ficar restrita a ajudar as pessoas iguais a mim, né? E também pessoas gays, lésbicas, intersexuais. Quando eu me posiciono enquanto multiplicadora dos saberes de empreendedorismo, porque eu me capacitei para isso, além de ser cabeleireira, maquiadora, ter uma marca de moda, e que você foi o grande investidor inicial, né? A Andréa Brasil Moda Além de Gênero já passou a existir depois do seu start lá inicial, do seu apoio, do seu olhar. Então, eu gosto de frisar isso sempre. Então, quando eu trabalho com essas áreas, eu nunca ia imaginar que ensinar pessoas a empreender também ia me ajudar a descobrir talentos para falar para as empresas. E aí, quando uma empresa chega para mim e fala, André, eu preciso de alguém para administrativo. André, eu preciso de uma pessoa trans para vendas. Aí eu começo a perceber que eu não só capacito como empreendedora, porque a pessoa que é empreendedora, ela vende. E se ela vende, as marcas se interessam. Essa pessoa vai vender a minha marca. Então, é sobre isso. Então, o Capacitrans se tornou meio que incubadora e pré-aceleradora desses talentos e falar para as pessoas, ajudam a multiplicar o discurso. Talentos trans existem, talentos LGBTIQIA+, existem. E aí, para ajudar a galera a entender, LGBTIQIA+, vamos lá. L de lésbica, G de gays, LGBT de trans e travestis, né? Existem mulheres trans, homens trans e travestis. Existe uma diferença muito pequena, mas é uma coisa muito pessoal. LGBTI, intersexuais, são as pessoas que, ao nascer biologicamente, tem a questão dos dois sexos, e aí existe um apagamento de algum deles, então fica aquela questão de sofrimento. Eu conheço um caso, uma das meninas do Capacitrans nasceu intersexo e foi obrigada a viver uma existência de menino. E ela se descobre, enquanto adulta, uma mulher. E isso foi uma mutilação, um sofrimento imposto pelos pais. Os pais é que decidiram qual ia ser o gênero. E isso não pode acontecer. Então, parece que é uma ditadura, né? Mas não é uma ditadura. O sofrimento vai vindo do futuro, o sofrimento vem depois. Eu tenho pavor do chá de revelação. Sabe por quê? O que adianta descobrir o gênero da criança se a criança vai descobrir o gênero dela na vivência? Mulher, a Simone de Beauvoir já fala, né? Não se nasce mulher, né? Se torna. Não se nasce mulher, se torna. Então, eu costumo dizer que o gênero é uma construção identitária. Você vai crescendo, vai amadurecendo e vai se enxergando enquanto cidadã ou cidadão. E você também pode se enxergar como uma pessoa não binária. Tá, não sou nenhum nem outro e pronto, não gosto dessas regras de macho e fêmea, masculino e feminino. É sobre isso. É um conjunto de coisas que é muito amplo, mas eu não continuei o LGBTIQA+, né? O que vem lá da expressão queer, lá nos Estados Unidos. O queer era um xingamento. Tudo que era LGBT era tratado como queer, era uma ofensa. Hoje a gente se empoderou dessa palavra queer. Ok, sou queer. E aí eu vi isso quando eu trabalhei no Queer Museu. Quando eu fiz um trabalho de educadora, meio que uma pessoa que faz a condução do pessoal que está vendo as artes lá, que dialoga com, eu era uma educadora, e aí eu falava para eles, sabe por que todos aqui são LGBTs? Porque o Queer Museu vem do que causa estranheza, do que causa incômodo ao que vocês consideram padrão normativo. Então, o queer vem disso. Então, o queer seria uma palavrinha guarda-chuva para todas as letrinhas. LGBTIQA+. Tem o A, né? A adição de pessoas assexuais, as pessoas que não propriamente ligam para a questão de sexo, né? E ainda entrou o P, de pansexuais, que aí já tem mais a ver com orientação sexual. A pessoa fica com quem ela quiser, com o gênero que ela quiser. LGBTIQAP. O pansexual costuma ser aquela pessoa que, se hoje eu tiver um relacionamento com uma trans, eu tenho uma trans, um homem trans, uma mulher trans, amanhã eu tenho uma mulher cisgênero, amanhã eu posso ficar com um homem cisgênero, gay, e assim vai. É sobre isso. Sentimento não deveria ter
rótulo. Sentimento é sentimento. Isso. E os rótulos, né? Não rótulo, mas essas letras, As letrinhas. são importantes para você tirar exatamente dessa coisa obscura, né? Porque se você não coloca luz, né, nessas coisas, o preconceito continua cada vez maior, né? Por desconhecimento. Existe o apagamento. A não visibilidade dessas letras envolve em apagamento, e o apagamento é o que a gente luta contra. Você me fez uma pergunta também, eu queria lembrar agora, quando a gente estava falando do gênero, da luta. Tá, daqui a pouco eu vou lembrar. Vamos embora, vamos seguir. Mas aí o Queer me lembrou agora, né, Andréia, do Queer Museu, como é que foi como é importante, né? Porque, quer dizer, aquela luta foi incrível, né? O do Queer Museu foi travado no Sul, né? Depois de anunciado, veio para o Rio, e aí eu acho que era o Crivella, o prefeito, se eu não me engano, ia ser no mar, e ele falou, não, isso só acontece aqui debaixo d'água, e aí o Fábio, lá do Parque Lage, teve muita coragem, né? De bancar, trazer, montou um crowdfunding que na época foi um estouro, assim, o maior crowdfunding da história, e a gente estava lá dentro. O encerramento foi incrível com o Mato Grosso, né? Lá no Parque Lage, foi uma coisa linda. Não, realmente foi... É isso, colocou luz, né? As existências LGBTI que é mais, o que causa incômodo, e as pessoas até fazem ironia, às vezes com tanta letrinha. Eu fiz um comentário outro dia nas redes que falava assim, você não questiona as letrinhas IOF, CDMI, que não sei o quê, isso não faz diferença nenhuma e você continua pagando seus impostos. Que diferença faz se aumentam as letras das orientações sexuais e identidade de gênero para você? Por quê? Porque o cidadão brasileiro tem esse ranço de fundamentalismo, de impor religião acima de tudo, e esquece que pessoas são de religiões diversas, existem crenças diversas, não existe... algumas religiões monoteístas, que chama, né? Elas esquecem que existem religiões em todo o planeta que tem vários deuses, né? E que nenhuma religião pode ser considerada maior do que a outra. O direito do cidadão é o direito de acreditar no que ele quiser e ser quem ele quiser, quem ela quiser. É o direito do livre-arbítrio que se fala tanto, né? Embora não seja uma escolha, ser gay, ser trans não é uma escolha, é uma descoberta, é uma condição. Isso também não pode ser regrado por nenhuma instituição, nem a instituição familiar, porque existem famílias maravilhosas, compostas, diversas, de LGBTs, que cuidam daquelas crianças abandonadas por famílias hétero. Então, existe aí uma grande discrepância. Não adianta você atacar uma família gay que cuida de uma criança que foi abandonada por uma família, por um casal hétero. Então, a gente já quebra esse discurso aí nesse quesito. Mas é isso, vamos falar sobre empreender e transempreendedorismo, né? Então, olha aí eu conduzindo a abusada. Perfeito, era esse ponto que eu queria puxar mesmo. Mas eu quero introduzir ele, porque foi quando a gente se conheceu, né, Andréia, ali no Conecta, e você já com Capacitrans, quer dizer, o Conecta, acho que eu já falei aqui uma vez, era um projeto de empreendedores de impacto, né, como a Andréia, iam lá, a gente preparava, apresentava, fazia uma fala, e aí depois dessa fala tinha uma rodada de pessoas querendo de alguma forma contribuir e ajudar e dar suporte, e seja lá qual for a necessidade de cada empreendedor, né? E eu me lembro que a Andréia... Duas coisas, André, me chamaram assim muita atenção, né? O primeiro era que o projeto... Então, era isso que você falou, você como uma mulher trans forte, ativista nesse lugar, percebendo que a capacitação, né? Eu me lembro ali pela sua fala também, que você dizia o que você falou no começo aqui, as pessoas trans não tinham opção. Quando elas eram expulsas de casa, às vezes, muito cedo, iam para a rua, como você falou, a rua acolhia e acabava
que entrava na prostituição sem opção, não tinha, você não conseguia emprego nem, às vezes, em cadeia de fast food, nem emprego, como você falou, faxineiro, porque a coisa, né, o gay ainda conseguia, apesar de todo o preconceito, mas o trans Exato, coisa era isso maior, né? E eu me lembro que sobre isso que eu ia falar. Isso. Gays e lésbicas. Só para fazer essa linha, acho que a gente está com um minutinho rapidinho, mas só para fazer essa linha, eu me lembro, foi o Conecta, você ali, você ia em todo o Conecta, você era disparada empreendedora, mas você tinha uma vontade tão grande de fazer aquilo acontecer, né? Aquele negócio brilhava, assim, o brilho nos seus olhos, brilhava os meus olhos também. E aí, dando uma corrida, que é isso que eu quero que você explique, de repente você me convida, né, um tempo depois, né, a gente, claro, mantendo contato, mas para ser jurado praticamente na incubadora que você montou, né, que você estava montando ali uma coisa muito maior até do que o Conecta, focado nos trans, mas também tinham outros gêneros ali. E era maravilhoso. Eu cheguei ali e vi o pitch de apresentação dos negócios de cada uma dessas pessoas, assim, e vendo você, né, que estava ali tentando ser uma pessoa para tá se capacitando, fazendo um pitch, depois essa situação se invertendo, né? Você sendo a pessoa que acolhe e que traz e que faz a ponte com as empresas, que arruma emprego e que prepara as pessoas para empreender. Cara, foi um dos sentimentos assim mais, sei lá, loucos, assim, emocionantes da minha vida. Eu fico bem emocionada, sabe por quê? Eu lembro disso muito nitidamente. Eu era a única trans em vários movimentos dentro lá do Conecta. Eu era a única trans e mesmo que tivessem pessoas gays e lésbicas, a gente não identificava, né? A gente não não tinha crachá de gay e lésbica ali, mas poderiam ter, não quer dizer que não tivesse. O que eu estou querendo dizer é muito explícito. Gays e lésbicas ainda, às vezes, são obrigados a ficar no armário para conseguir uma vaga de trabalho, para conseguir respeito em ambiente de trabalho. Aí muitos são obrigados a ficarem, como se diz, incubados, né? Mas é sobre isso que a gente está lutando, né? Que a gente não precise mais esconder nada. Agora, como que uma pessoa trans vai esconder quem ela é? Como que uma pessoa trans vai esconder? E para que esconder? Por que esconder? Então, eu tive muito orgulho de ter participado do Conecta com você lá, como um dos gestores que olhou para mim, que enxergou esse talento que eu queria que todas as empresas enxergassem também. Mas você lembra também da dificuldade que tinha do contrato das empresas se aproximarem de fato e falar, não, vamos apoiar, vamos investir. E aí, pouco tempo depois, graças a todos os pitches, isso aí eu preciso falar aqui, eu fiz pré-acelerador na Uniswan e inscrevi o Capacitrans no meu primeiro edital com o Itaú Mais Diversidade. Quando eu chego em São Paulo, o meu PowerPoint, que foi feito no computador do hotel, travou. E aí eles me perguntam, você consegue fazer a sua apresentação sem o PowerPoint? Aí eu falei, lógico que consigo, é o sonho da minha vida. Então, André, o tempo é seu. E aí mandei ver, tudo no gogó. O treino do pitch foi imprescindível para eu vencer. E aí eu entrei entre que iam ser selecionados 4 projetos, foram selecionados 8. Eles fizeram uma extensão. E desde aí foi uma crescente. Você, Walter, foi a primeira pessoa que eu liguei, a primeira pessoa que acreditou na André Brasil, você foi a primeira pessoa que acreditou no Capacitrans e que não largou a minha mão. E eu lembro, e eu falo isso em todos os lugares, foi um homem branco, hétero, que acreditou no Capacitrans desde o início e ajudou que a gente abrisse portas. E eu lembro que eu fui porque Indianari me mandou um e-mail. Ela não poderia ir, ela estava com uma agenda, ela tinha recebido o convite, ela falou, tem essa apresentação aqui de pitch, de treino, não sei o quê, você e fala do seu projeto. Então, não posso deixar de falar que foi Indianari também que acabou fazendo essa ponte indiretamente. Mas o Capacitrans era um projeto que era um sonho. E esse sonho virou realidade. Na apresentação da Renata Carvalho, a atriz trans que interpretou Jesus, Rainha dos Céus, que ela
E se ela traz a polêmica, e se Jesus viesse uma travesti? Se Jesus fosse uma travesti? Então, quando ela trouxe isso para o Rio, eu estava envolvida naquele movimento do contra-censura, né? E quando eu estava nesse movimento do contra-censura, eu fui enxergada pelo padre Luiz Coelho também. E aí ele quis saber que história era essa do Capacitrans, que sonho era esse. Então eu tive que fazer um pitchzinho para ele, e aí ele apoiou, levou para a paróquia, e a paróquia dele toda em peso falou: a gente quer apoiar, a gente quer ajudar. E qual foi a fala dele dentro da paróquia? Estou cansado de ver religiões não abraçarem a causa trans. Falam que são inclusivas, falam em amor ao próximo, mas quando se trata das pessoas trans, viram as costas, ignoram, fingem que não existe. E a partir deste momento, eu ganho um grande aliado que, junto com você, foram as primeiras ligações que eu fiz de São Paulo para falar: venci, entrei, conquistei meu primeiro fomento, R$40 mil. Então, foi você, minha madrinha, minha madrasta, Evani Teixeira, o Padre Luiz Coelho e o pessoal da Micro Rainbow, a Ivana Ribeiro, representando essa galera. Essas pessoas foram quem levantou o Capacitrans de alguma forma, cada um de alguma forma. E aí, quando eu penso o primeiro edital, não satisfeita, no mesmo ano, a gente começa as ações, começa a capacitar pessoas em empreendedorismo, moda e imagem. Não satisfeita, venço mais um edital com o apoio da paróquia em Atlanta, e aí o fundo veio para a gente através da paróquia, né, anglicana. Todo mês ele falava: Andréa, quanto precisa para as ações do projeto? O dinheiro foi conquistado por nós, e no mesmo ano, não satisfeita, venço Fundo Elas, Instituto CIA. Em um ano, 3 editais conquistados. Isso deu um fôlego para a gente, que a gente começou a crescer quanto equipe. Eu passei a ter outras pessoas trans compondo a equipe, me ajudando a tocar o projeto, porque eu comecei tudo sozinha. Eu ia para as aulas com mochila nas costas, com um lanche comprado no mercado, de trem, ônibus, e hoje eu tenho como pagar um transporte particular para me levar com o material, com os produtos. Isso eu não tinha no começo, porque eu tinha que ser muito regulada e transparente nos valores. Eu não achava que eu fosse digna de ganhar mais de R$1.000. Então, meu primeiro salário, quando eu venci o primeiro edital, era R$1.000 por mês. Eu pensei assim: pô, eu só tenho 40 mil para levar um ano de projeto, então eu tenho que ganhar 1.000. 1.000 é o meu teto. Então, para eu dar aula um dia por semana, e aí as pessoas pensam: ela ganha 1.000 para dar aula um dia por semana? Eu ganho 1.000 para administrar todo um projeto sozinha o ano inteiro, e aí, finalmente, quando eu venço outros editais, é que o recurso começa a entrar e eu começo a poder ter equipe. Hoje a gente tem mais ou menos, o Capacitrans atende mais ou menos em equipe, de forma voluntária, ninguém é empregado, porque a gente ainda não é instituição, mas vai institucionalizar, também graças agora à equipe do Manifesta Capital. Obrigada pelo apoio. A gente vai institucionalizar o Capacitrans, porque até os apoiadores falam: Andréa, a gente quer ajudar mais, mas a gente precisa que você tenha um CNPJ de ONG. E eu tinha um pé atrás, e agora eu perdi esse medo, graças ao apoio de vocês. Eu tinha muito medo, né, por causa do preconceito que se existe com as ONGs, principalmente as pequenas, as não famosas. Então, eu tinha muito medo disso. Agora eu perdi esse medo, e eu sei que eu tenho uma galera boa do meu lado, que são vocês, e isso está permitindo com que empresas grandes como Unilever, Instituto CIA, Prudential do Brasil, gente, foi uma conquista recente. A Prudential do Brasil vinha apoiar a gente de alguma forma. A Prudential do Brasil, seguradora. Quando eu vi que era uma seguradora, eu quase caí dura. Sabe quem me indicou para ela? Gabriela Lohan, aquela atriz trans que fez participação em Malhação, mas ela não gosta de ser carregada só nesse rótulo. Eu não sou só a atriz trans da Malhação, eu sou uma atriz trans, mas ela não pode nunca esquecer que ela protagonizou o horário da Malhação, a primeira entrada de uma personagem trans. E aí isso traz visibilidade para a gente, tira a gente do estigma de só merecemos as ruas. E para meio que finalizar, né, porque acho que a gente está chegando no horário, uma coisa que é importante a sociedade repensar.
Quando a gente é jogada para as ruas e esquinas, quando nós travestis somos impulsionadas, somos empurradas às esquinas, a gente esquece que é por causa da exclusão familiar, do não acolhimento nas escolas, nas empresas, e que só nos resta rua para que a gente se sustente, para que a gente viva, sobreviva nesse país tão contraditório. Só que a gente esquece também que no mercado não existe oferta se não tiver procura. Então, por que ainda tem profissional do sexo travesti nas esquinas? Porque há um grande índice de procura. O que se chama isso? Fetichização dos nossos corpos. Então, nossos corpos só servem para o fetiche, para o prazer, para a satisfação de curiosidades e desejos, mas não para o afeto, não para o amor, não para ser amada e respeitada, não para ser pedida em casamento, não para viver uma vida que as pessoas nos renegam. Então, eu faço essa provocação. A mesma sociedade que nos exclui é a mesma que nos empurra para as esquinas. É a mesma que não nos contrata. Aí, quando eu consigo levar esse discurso para as empresas, né, da forma que eu tenho levado, não bélica, eu falo que eu sou brava, mas eu sou um amorzinho, aí eles riem comigo, e aí eles ficam, poxa, André, legal te ouvir, que aí a gente entende que você está reivindicando, mas a sua forma, até a sua forma de brigar é com amor, é com afeto. Então, isso tem feito grande diferença nas contratações, tem feito grandes aproximações. Óbvio que a gente está anos-luz de diferença de São Paulo, que já tem um trabalho, né, muito mais forte nesse campo de inclusão, da diversidade, tanto que a maior parada LGBT é a de São Paulo, depois vem a do Rio. Então, quando a gente começa a falar em diversidade, a gente está falando sobre esses corpos pertencentes que também têm direitos, que também são cidadãos, cidadãs, cidadãs, né? São cidadãos, são pessoas que pagam impostos, que na época das eleições somos atraentes, na época das eleições, ai, nossa, né? No mês de junho, olha, nós vendemos o produto. Aí eu costumo questionar as empresas, você vende o produto, mas quantas pessoas trans você tem na sua empresa? Eu questionei isso a uma grande marca. Não vou citar nomes, que não é meu interesse constranger. Talvez essa empresa tenha mudado sua postura. Mas eu vou sempre questionar as empresas. Você quer botar uma pessoa como garoto propaganda ou garota propaganda, mas no marketing fica bonitinho. Mas e lá dentro, na diretoria, como auxiliar de serviços gerais, no cafezinho, na limpeza, quais pessoas trans você tem, quais pessoas gays afeminadas vocês têm, quantas pessoas sapatonas, que eu falo sapatonas para falar da mulher lésbica, machona mesmo, aquela que carrega o estereótipo. Então, é sobre isso tudo que a gente tem que falar sempre. E aí eu tenho conseguido convencer. Não posso negar que a última parceria grandiosa que a gente conquistou, além do casarão, né, incomodada com a paróquia, com a Diocese Anglicana, eles concederam um espaço para as nossas atividades, para virar uma sede do Capacitrans agora em Santa Teresa. Inclusive, quem quer visitar? Quem quer visitar? Os maiores parceiros que o Capacitrans poderia ter. A SERJ, a Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, que eu fui fazer falas para eles sobre a inclusão e diversidade. Eu me formei recentemente como consultora de diversidade e inclusão em empresas. Então, hoje eu estou no meu local de fala pela minha população, mas não só pela minha população, como também pelas interseccionalidades que existem. Racial, pessoas com deficiência, padrões corporais, quando você não contrata uma pessoa por ela ser gorda, por ela ser isso, por ela ser aquilo, isso também é discriminação, isso também é fechar portas, e isso não é inclusão. Então, é sobre tudo isso que o Capacitrans hoje fala, e estou falando aqui com o padrinho disso tudo, que começou isso tudo, que é você, Walter Cavalcante, a que eu devo toda a minha gratidão. Te amo como um pai, como um irmão, como um padrinho, né? Como eu amo o padre Luiz Coelho, que é o padrinho direto do Capacitrans. Inclusive, vocês estavam na mesma banca, né? Exatamente. A gente estava na banca lá na incubadora. Foi ótimo. E olha que interessante, aquela banca era você... Eu fiz uma banca bem diversa de propósito. Você, um homem hétero, apoiador do Capacitrans. Ivana Ribeiro, uma mulher bissexual da Micro Rainbow.
Padre Luiz Coelho, representando a parte religiosa que abraça a causa, e eu fui trazendo um representante de cada instituição. Eu tive uma banca de 5 ou 6 pessoas, se eu não me engano, que eu tinha representante do Itaú, representante do Mais Diversidade, e quando eu vi que aquelas pessoas vieram, quando eu vi, Walter, quando eu vi o Instituto CIA levando 25 gerentes regionais de todas as CIAs do Brasil para assistir uma aula do Capacitrans, eu quase caí dura. A sala quase não cabia ninguém. A gente usava o espaço que era acolhedor, né? O Conselho Estadual de Direitos da Mulher lá no centro, na Camerina, onde você foi, né? Quando eu vi aquele povo todo, mais 30 alunos e mais 25 representantes naquela sala gigante, eu falei, gente, olha a dimensão que isso está tomando. E eu dando a voz para as pessoas trans pretas, porque não sou eu que vou falar por uma pessoa trans preta, é ela quem tem que falar, porque a realidade é dela. Então, o Capacitrans procura frisar tudo isso, levar em consideração que não vou falar por uma pessoa preta, não vou falar por uma pessoa que eu posso falar junto, mas nunca falar por. É esse o grande problema do nosso país, que a gente coloca lá pessoas que não representam nada para a gente. A gente está errando ainda muito e a gente tem muito que melhorar. Mas a gente está melhorando, devagarzinho a gente está melhorando. A gente não pode perder a esperança e a fé. E dependendo de você, né, Andréia? Tudo vai melhorar, porque vocês, então, pessoal, vocês viram a Andréia, esse furacão, essa mulher super poderosa que já tem ajudado assim tanta gente, tanto ao movimento, num nível que nem você imagina, né, Andréia? Porque uma coisa, às vezes, você está ajudando uma pessoa diretamente, mas essa ajuda que você está fazendo causa outras coisas. Uma fala que você faz numa empresa para 25 gerentes, um gerente começa a trazer diferente. Então, tipo, Exato. Nossa, os seus tentáculos é uma corporação. Eu estou aqui com o nosso moletom. E eu eu também estou com o meu, né? Foi importante demais. Desculpa, Valder, você ter falado sobre isso. Quando você fala dos desdobramentos, do índice de pessoas que a gente vem conseguindo atender, a gente já atendeu mais de 200 pessoas. Não posso deixar de falar que vocês também ajudaram muita gente com a União Rio, com doações de cesta, no período do auge da pandemia e agora novamente. A Prudential doou 100 cestas, a União Rio, novamente, através da Prudential, e também o Ação pela Cidadania nos doou mais 100 cestas. Então, a gente está aí com uma galerinha que ainda está em muita dificuldade, que ainda está em muita vulnerabilidade, ou com problema de saúde, que a gente está conseguindo entregar as cestas. Então, quando eu preciso de recursos, eu estou falando sobre isso. Eu pago para que entregue essas pessoas, para que essas pessoas não se exponham mais, para que essas pessoas não precisem transitar ainda em períodos de Covid. E agora, fui convidada a ser articuladora do projeto Garupa, pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual na Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui convidada para ser articuladora, e o objetivo do Garupa é exatamente identificar esses corpos trans, travestis, prioritariamente, e posteriormente, possivelmente, LGBTs, e fazerem com que elas acessem a área de saúde, que elas não tenham medo de se vacinar, que elas não tenham medo de lutar pelo direito de usufruir do direito já do acesso à saúde. E aí a gente está fazendo, junto com esse projeto, que é um fundo internacional de 2 instituições internacionais, não é dinheiro da prefeitura, porque a prefeitura não teria dinheiro para esse projeto, mas foi um financiamento internacional que eles conquistaram, e aí a SEDES coordena esse projeto junto com eles, e eu estou articuladora, fui convidada a ser articuladora eventual. Eu não sou uma funcionária da SEDES, eu estou prestando essa consultoria com eles, então eu estou articulando, através mesmo dos resultados do Capacitrans. Então, hoje, a gente está fazendo isso porque o objetivo, o pano de fundo maior é a Covid, é levar a pessoa para vacinar, acessar o sistema de saúde, mas é também identificar quantas pessoas trans e travestis existem no município do Rio de Janeiro, para que com os números se possam brigar por políticas públicas. O levantamento prioritário é levar essa pessoa para que ela se vacine, tome as 2 doses, acesse a saúde. Mas, pegando esses números, saberemos quantas pessoas existem LGBTs em vulnerabilidade, pessoas trans e travestis prioritariamente, e que com esses números a gente possa falar, olha, a gente tem aqui 3.000 pessoas trans no Rio de Janeiro,
Dessas 3 mil, 2 mil querem trabalhar, querem emprego, querem gerar renda, querem estudar. Quantas estão na rua? Quantas... Então, o Garupa é um projeto grandioso que casa com as ações do Capacitrans. Talvez por isso eu tenha recebido o convite. Não foi uma indicação do nada. Eu recebi o convite, eu relutei um pouco, falei, eu não sei se eu vou dar conta. Na verdade, eu fui convidada para trabalhar nas sedes, na Coordenadoria de Diversidade Sexual, só que eu não aceitei exatamente por isso. Falei, não posso ser uma funcionária de trabalhar de horário comercial, porque o Capacitrans é muito maior do que eu. E aí eu falei, posso indicar uma pessoa? E aí hoje a gente tem lá uma cria do Capacitrans, a Liz Lemes, uma trans preta de 24 anos, que está lá exercendo o papel como assessora de projetos, a vaga que eu teria sido convidada, e eu tenho muito orgulho de dizer que falei, não, eu não, mas você quer uma pessoa? Eu indico. E ela foi aprovada, foi selecionada e está lá ocupando o cargo de assessora de projetos junto à sede. E eu estou como uma articuladora, agora, amanhã, se tiver outro projeto, eu estou articuladora de novo, e aí as empresas podem me mandar jobs, as empresas podem me contratar como consultora de diversidade para explicar desde o diretor até o pessoal lá, pessoal braçal, eu costumo falar, a galera lá do pesadão, né? O operário braçal, aquele povo lá do estoque, falar para eles como lidar com essas pessoas, que trabalhar com essas pessoas não é um bicho de 7 cabeças, e que piadinhas transfóbicas, o traveco do setor, lá o gaysão, isso não é cidadania, isso não é dignidade. Então, quando a gente trabalha falando desde o diretor ao RH, a gente está transformando esse país num país mais igualitário e com mais equidade, e um país mais plural, um país mais feliz. Eu acho que é isso. Maravilhoso, André. E como é que essas empresas fazem, então, para a gente finalizar assim, para contratar sua consultoria, suas palestras, que se estiver precisando contratar pessoas trans, como é que te acessa? Faz aí agora o seu, Bom, o seu a jabá, gente tem aí o seu te encontra. um primeiro canal, né? Eu que trabalho ele direto, é o canal do Instagram, @capacitransrj, é o que eu mais conduzo. Eu procuro atualizar ele sempre, com cada turma. Ele funciona até como prestação de contas para a sociedade dos nossos serviços. Então, @capacitransrj no Instagram, mas a gente tem uma página também minha pessoal, né? Andréa Brasil com Z, é Andréa Brasil Trans, Andréa Brasil com Z, também no Instagram, e também consegue me achar nas redes sociais, mas basicamente qualquer contato, primeiro contato, pode vir através do Instagram do Capacitrans, porque eu mesma que vejo lá as mensagens, respondo. Tem vindo muito no mês da diversidade, né, no mês do orgulho, foi um festival de live, convite, sim, reconheço, mas a gente frisa que não é porque acabou junho que acabou de se falar de diversidade. Não, julho, agosto, o ano inteiro. E a diversidade, quando a gente fala em diversidade, é diversidade LGBT, mas pensando que existem pessoas trans pretas, existem pessoas trans pretas gordas, existem pessoas trans pessoa com deficiência trans LGBT. Então, diversidade não é só LGBT, é um conjunto de questões que precisam ser enxergadas pela sociedade, né? A gente tem que caminhar junto. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, né? Sozinho eu vou bem, mas com você eu vou bem melhor, né? Isso aí acho que veio lá da época de Marielle, né? Com vocês eu vou bem melhor. Então é isso. Se não fossem vocês, olha aí onde a gente estaria chegando, né? Muito o primeiro bom. olhar é tudo, Valder. O primeiro olhar de afeto, de carinho, de verdade é tudo. Que as pessoas entendam isso, olhar além da aparência, olhar além do estereótipo, é olhar o que aquela pessoa transmite, o que aquela pessoa procura fazer. Eu acho que aí a gente caminha para um país mais justo, para um país mais igualitário. Para mim, o discurso sempre é esse. Discurso não prático, eu não gosto de falar discurso, para mim é prática. Prática de verdade, prática de inclusão, prática de empatia. Vamos terminar esse podcast com a frase empatia. Antes de julgar uma pessoa, se coloque no lugar dela. Pense, será que você gostaria que fizessem isso com você? Então, se a resposta é não, não faça.
Maravilhoso, André. Empatia, isso mesmo. Nossa, como a gente está carecendo disso e como ia resolver tanto, evitar, né, tantos problemas. Mas eu costumo dizer, André, você, assim, além de ser incrível em tudo que a gente já falou, você é incrível nesse reconhecimento, né? E eu costumo, sempre que você reconhece as ajudas, reconhece as pessoas que te suportaram no caminho, eu sempre falo para você, né, cara, a força que você tem, se não fosse essas pessoas, seriam outras, porque a tua garra não tinha outro caminho possível do que esse que você está trilhando. Obrigado, obrigado demais por esse tempo aqui. Eu amei. Estou com muita Obrigado. saudade de te encontrar, de te abraçar, Sem mas querer agora eu acho que abusar, está Val, perto, né? sem querer abusar, mas acho importante as pessoas escutarem. Agora, no finalzinho, eu já falei muita coisa para encerrar, mas agora tem uma coisa muito legal também. As pessoas, eu aprendi que empresas gostam de números, né? As empresas gostam de números. Então, eu posso dizer para vocês que mais de 200 pessoas passaram pelo Capacitrans, mas cada pessoa sabe o momento de pausar e recomeçar. Então, muita gente acaba desistir no meio do caminho, mas por causa de todos os sofrimentos que essa pessoa já passou, sem julgamento, sem pré-julgamentos. Mas eu posso dizer que, assim, pessoas que passaram pelo Capacitrans e chegaram a concluir as capacitações, os cursos, foi mais ou menos 150 em 2 anos e meio. 150, isso já aumentou agora para 170, 180. 180. Eu posso dizer para você que 20% a gente já conseguiu levantar a vida de alguma forma, Nossa. mudar a história dessa pessoa. Então, 20% a gente já tem de resultados de pessoas que cresceram com emprego, com seu negócio. Então, se querem números, eu tenho números para dar. E é isso que eu quero levar para dentro das empresas, para dentro das parceiras, para dentro das instituições parceiras. Quando a paróquia fala assim, ideia, vocês fizeram em um mês no Casarão o que um projeto anterior ficou 2 anos lá e não fez. Em Caramba. um mês, graças aos doadores, graças ao patrocinador. Óbvio que não seria tudo, eu não conseguiria fazer isso sozinha. Se não fossem os doadores, Unilever, todos os apoiadores, eu não teria recursos para fazer o que a gente fez em um mês. E isso eu gosto de falar, números a gente tem, números a gente busca junto. Obrigada, Walter, pelo convite. Obrigada, Manifesta Capital. Nossa, obrigada, Convergência, por um dia ter feito parte disso, né? Convergência, União, Rio, Ação da Cidadania, todas essas pessoas que deram a mão para o Capacitrans, como vocês, não tem como não agradecer. Obrigada a todos, todas e todes. Obrigado por existir, Andréia. Beijo, Obrigada maravilhoso. a você, Walter. Beijo. Até mais. Beijo a todos que estão ouvindo, todes.